Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, na alegria do Espírito Santo, aqui nos encontramos mais uma vez para a reflexão do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dizei-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, hoje aqui nesse cenário natural, casa antiga de seu Luiz Bastos, irmão do meu avô, aqui no terreno, da família, de herança. Escolhi esse lugar hoje para gravar aqui hoje o Evangelho do dia, essa palavra que a igreja nos traz na sua santa liturgia. Então celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno, Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram-lhe: Até quando nos deixarás em dúvida? Ou seja, o Senhor nunca os deixou em dúvida. Jesus falou abertamente. Tanto quando o sumo sacerdote pergunta, diz aí isso e aquilo, aí Jesus vai dizer: Eu falei abertamente, sobre a minha missão. Perguntai aos que me ouviram. É aí onde Jesus recebe uma bofetada no rosto por falar assim ao sumo sacerdote. Ou seja, na realidade eles não queriam verdade. Eles não estavam com esse desejo de conhecer a verdade. Na realidade, eles buscavam, nessas perguntas ou interrogações, cada vez mais motivos ou palavras de Jesus onde eles pudessem transformá-las em palavras acusatórias contra o próprio Cristo, porque esses homens nunca se entregaram verdadeiramente ao verdadeiro sentido da missão de servir ao céu. Embora se vangloriasse de seres aqueles que guardavam a lei de Moisés, mas, no entanto, eles só guardavam ali nos rolos, mas não estavam comprometidos com essa lei. E hoje para nós também, aqui Jesus falou para eles, e hoje para nós, que nós também devemos tomar muito cuidado para não nos tornarmos insensíveis àquilo que Deus quer de cada um de nós. Ou seja, a gente muitas vezes até ser uma pessoa bem hábil nas escrituras, uma pessoa que faça até um curso de teologia, venha se doutorar nisso ou naquilo,
e tem até um vasto conhecimento, mas é conhecer para quê? Conhecer para quê? As coisas de Deus se conhecem para amar, para viver. Quando eu sei que a vontade de Deus é esta, esse conhecimento que eu sei que a vontade de Deus é esta, tem que gerar em mim uma disposição a viver essa vontade de Deus que esse conhecimento me revela. Ou seja, tem que despertar em nós uma luta constante, cotidiana, e aí até o fim, como Jesus diz, quem persevera até o fim, uma luta cotidiana e constante, diária, contra a carne, contra o mundo e contra o imundo, contra a carne, contra nós mesmos. A primeira luta é contra nós, porque a palavra de Deus, o Evangelho, o próprio Cristo nos ensina que é isto. O mundo diz o contrário. Satanás, ele influencia o contrário. E a carne também o contrário. Então veja aí que desafio. Veja que desafio. Como o próprio Paulo vem dizer, né, que a concupiscência, os desejos desordenados da carne, que nos inclina aos seus apetites. E se nós não estivermos na vivência da palavra do Cristo, na vivência dos seus ensinamentos, que vai gerar em nós essa graça, nós seremos facilmente enganados, facilmente dobrados e facilmente levados à prática desses vícios. É preciso clamar sempre essa graça de Deus. Então, os fariseus, esses que aqui sempre rodeavam Jesus, né, eles vinham se fazendo de ovelhas, mas eram lobos em pele de cordeiros. Eles queriam se fazendo de ovelhas, expressava para Jesus que tinha interesse de aprender, de saber, mas na realidade eles vinham com a cardenetinha. Hoje as pessoas armam as suas ciladas contra as pessoas, levando o seu telefone ali gravando, né, para armar aquela cilada. E eles iam com sua cardenetinha ali para ir notando, para poderem acusar Jesus, para poderem dizer que Jesus era um blasfêmio, que Jesus se vazia igual a Deus, que Jesus era isso, como eles disseram. Nós ouvimos esse homem dizer que ia destruir esse templo e reconstruir em 3 dias. Blasfêmia, blasfêmia. É assim? Quando o sumo sacerdote ele rasga a veste e diz que Jesus era um blasfemador. Então eles acusavam o Senhor dessas coisas, agora meramente por inveja. A palavra ela vem dizer aqui, Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Então aqui Jesus disse: eu já disse, as minhas palavras não convenceram. Olha as obras, olha o meu testemunho, olha as obras. Essas obras que eu faço não são minhas, mas do meu Pai. E nem assim esses homens se entregaram à verdade da qual Cristo anunciava. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se diante de uma obra da qual eles viam e até mesmo se diziam, um homem não pode fazer isso. Nicodemos, né, João 3, Nicodemos quando vai ver Jesus e diz, as escrituras bem coloca que ele foi na calada aí da noite, da madrugada, ou seja, ele foi no horário que ninguém pudesse o ver. Ele chega a Jesus e diz: mestre, sabemos que és um mestre, uma pessoa vinda de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se não vir de Deus. Então ele sabia. Quando ele diz sabemos, ele não fala só por ele, mas ele fala também pelos outros. Mas mesmo assim sabendo, eles não deixaram o coração acolher, eles fecharam o coração. Eles endureceram o coração, porque, meus irmãos, eles foram contagiados por outros desejos. Eles não viram no Cristo o servo de Deus, o Filho de Deus. Eles viram no Cristo um opositor, uma pessoa que estavam tirando o foco deles para Ele. Eles viram isso porque eles estavam meramente humanizados e tinham condicionado toda a missão do céu somente uma coisa terrena.
Eles fizeram ali como fizeram da casa de oração a casa de comércio. Então assim eles fizeram com o sagrado, banalizaram. De tal forma que quando o sagrado veio, eles não reconheceram. E se até então reconheceram, eles os rejeitaram, porque eles tinham em mente os planos e os projetos meramente humanos, egoístas deles, de fama, de popularidade, de regalias com o imperador, com as autoridades civis. E isso eles não queriam perder. Eles não queriam vida de santidade. A gente vê lá em Daniel 13, a gente vê a situação daqueles dois anciões que eram doutores na lei de Moisés, se deixarem corromper pela beleza de Susana, a tal ponto de acusar aquela jovem de uma coisa que ela não fez e quererem, porque queriam levá-la à morte. Meus queridos irmãos, que nós possamos aprender com Cristo, mas também aprender com esses homens, para não cometer o erro deles. A nossa caminhada na Igreja do Cristo é uma caminhada aonde Jesus vem nos ensinar. Não basta só as palavras, veja as obras. Precisamos dar fruto, ter obras de verdade, do nosso serviço para a Igreja, do nosso compromisso. E isso aqui não me coloco como perfeito, ou como já pronto, ou como se estivesse vivendo tudo isso, mas me coloco como aquele que luta. E nós devemos lutar constantemente contra esses três inimigos que eu falei. A carne, primeiramente, nós mesmos, Deus, eu, a nossa vontade, a concupiscência dos desejos que todo ser humano tem. O mundo em que vivemos, que é totalmente contrário, 100% às coisas que vêm do céu. O mundo diz que é loucura. As coisas de Deus é loucura. Estão chamados de loucos aqueles que mais querem ser fiéis a Cristo e seguir a sua vontade. Enquanto que a palavra também diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. E aí você quer ser o quê? Sábio do mundo ou sábio de Deus? Louco para Deus ou louco para o mundo? E o terceiro, que é ele que age por trás de tudo isso, que é o imundo, que é o espírito imundo, que está agindo. Então veja o combate, que se nós não buscarmos estar na presença dele, ou seja, não só falar dele, mas estar na presença dele, falar com ele, ter intimidade com ele, pela oração, pela vivência sacramental, pela adoração, nós não iremos aguentar, como dizia o saudoso Padre Jonas, quem não adorar não vai aguentar. É preciso adorar Jesus. É preciso se fortalecer no Cristo e não nos deixarmos enganar, porque Jesus não se deixou enganar. Jesus não se deixou levar pela aparência, Jesus não se deixou perder pelos elogios e Jesus não se deixou também desanimar pelas críticas ou pelas perseguições. Ele permaneceu firme na missão que o Pai lhe deu. E essa exortação para mim e você, finalizando esta pregação, permaneça firme, firme na missão que o Senhor te confiou. Amém? Fica com Deus que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, paz e bem. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está.